hoje eu gostaria de ler um texto que o Senhor Jesus pronunciou. E eu sei que Deus vai falar com você e vai te ajudar muito nessa ministração. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5:37. Olha que interessante. Vou ler aqui um trechinho aqui da palavra e eu sei que ela vai falar com você. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim. Então, quando você for falar, o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso é de procedência maligna. Vocês ouviram o que a lei diz: olho por olho, dente por dente. Isso fala de vingança, né? Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso e mau. Qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser lutar e brigar com você, tirar-te a roupa, arrancar a vestimenta, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Desvies daquele que quiser. A quem te pedir, diz assim, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não se desvies daquele que quiser que lhe empreste. Também ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais manifestos como os filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque o Pai que está nos céus faz levantar o sol sobre maus e bons, e chuva ele faz descer sobre justos e injustos. Se amardes o que vos amam, que recompensa vocês vão ter? Se vocês fazem como os publicanos fazem, vocês não terão recompensa nenhuma. Se vocês saudar somente os vossos irmãos, qual será a recompensa de vocês? Por isso vocês devem saudar a todos, senão vocês serão iguais aos publicanos. Não façam assim. Sejam como o Pai de vocês que está nos céus. Esse texto ele é poderosíssimo, porque ele nos ensina a viver como o Senhor Jesus quer que a gente viva. O Senhor Jesus quer que a gente viva livre. E quando o texto está dizendo a respeito de você amar o próximo e você orar por aquele que te persegue e você fazer o bem ou não amaldiçoar aqueles que fizeram mal a você, quando o texto diz que se alguém pleitear com você, brigar com você e te tomar a capa, você tem que dar tudo para ele, parece ser, quando o texto diz, olha, se alguém bater na tua face, você vira outra. Esse texto não está dizendo para a gente ser idiota. Muito pelo contrário. Esse texto está ensinando você a ser livre. A você ser livre do poder, da perversidade, da manipulação, dos narcisistas, do homem e da mulher perversa. E eu queria mostrar para você hoje de manhã as características de um homem, de uma mulher narcisista, autoadorador, egoísta e perverso. Porque a gente convive com pessoas assim perto de nós. Você tem pastores, pastoras, você tem líderes religiosos, você tem parentes, ou até mesmo você, não é? Pode estar manifestando aí na sua maneira de pensar a vida as manifestações de um homem, de uma mulher que são adoecidos de alma
e se manifestam como perversos. Então, como a gente vive numa sociedade onde a gente se relaciona com as pessoas, às vezes a gente está se relacionando na pureza do nosso coração com algumas pessoas, e essas pessoas elas trazem manifestações de perversidade, de manipulação, de malignas, não é? Por causa das suas doenças, de distorções, de uma visão totalmente destrutiva, né? E a gente pensa que aquela manifestação daquela pessoa é uma manifestação sadia, e a gente acaba se sujeitando àquilo e sofrendo muito. E quando a gente vai perceber, a nossa vida já foi destruída, a nossa vida se encontra totalmente destroçada como pessoa, e você sente-se culpado ainda, vitimizado pelo processo, e não sabe como ser liberto, né? Então, eu queria convidar você a ver o que o Senhor Jesus fala, porque o que o Senhor Jesus está falando aqui, ele está falando da atitude que eu e você temos que ter diante do perverso, diante do malvado, diante daquele que manifesta a perversidade na sua mente, da pessoa cruel, não é? E ele está dizendo que diante desses, nós temos que nos manifestar como homens e mulheres livres, não nos sujeitarmos à manipulação. Por isso que ele disse: se bateu na tua face, você vira outra. Aquilo não mexe com você. Se a pessoa agiu com malignidade para roubar você, tirar a sua roupa, te dá a tua capa, você dá a roupa. Aquilo não mexe com você. Você é livre. Você não está sujeito à manipulação. Você não está sujeito à perversidade, à malignidade do outro, ao ódio do outro. O outro produz e destila ódio, com gritarias, com profanações, com manipulações, como um agente maligno. Só que você não o alimenta. Você só alimenta o perverso quando você reage da forma como ele quer que você reaja. Ele quer que você reaja também e se torne alguém semelhante a ele. Ele quer que você reaja com violência quando ele te violenta. Ele quer que você reaja com malignidade quando ele, de maneira maligna, trabalha contra você, para ele sentir-se vitimizado. E ele fica num ciclo doentio. É assim que funciona a mente de um perverso. Ele faz o mal, aí ele se torna vítima. Quando você o repreende, o confronta, ou quando você se posiciona, ele se sente vítima para manipular você e manipular todo mundo que está perto e dizer para todo mundo: o culpado é você que fez o mal. E então viver com pessoas assim, tóxicas e doentes, é complicadíssimo. E o Senhor Jesus nos ensina aqui, nesse texto, a termos a postura de homens livres, a saber colocar limite, a dizer: até aqui você age. O problema é quando você está casado com alguém aqui, assim. O problema é quando o seu pastor é alguém assim. O problema é quando o seu líder é alguém assim. O problema é quando o seu amigo é alguém assim. Aí você tem que aprender a colocar limites e interromper e colocar uma barreira e dizer: até aqui vai. Porque senão esse vínculo ele vai destruir você e vai causar em você uma deformação terrível e você não vai conseguir ser livre. Quando você vê, por exemplo, mulheres que apanham e não conseguem se levantar diante da assombração que é ser violentada, quando você vê abusos na empresa, você vê abusos na religião, de homens manipuladores, perversos, malignos, que abusam das ovelhas de Cristo, isso nada mais é do que um sistema maligno que já está instalado na mente dessas pessoas e que opera com grande fluxo e liberdade e tem ferido e destruído muita gente.
E o Senhor Jesus aqui nos mostra como se comportar, a termos dentro de nós uma estrutura de homens e mulheres que não serão vencidos pela malignidade, perversidade, narcisismo e manifestações adoecidas na alma de tanta gente. Para eu falar um pouquinho mais disso, eu queria mostrar para você, desculpa, como é que funciona a mente de um narcisista perverso. É algo mais ou menos assim, olha, você de repente é envolvido em tretas, porque, desculpa de novo, hein? Minha voz embargou aqui e a garganta secou. De repente você é envolvido em tretas, não é? Sem você saber, e você é acusado como está sendo o errado no processo. Essas triangulações, elas geralmente se manifestam em relacionamentos perversos, né? Quando você menos espera, você está inserido por causa de um amigo perverso, por causa de alguém próximo de você, em um problema. E alguém está falando de você, você é o culpado, você é o errado, você é a pessoa diminuída no processo, e o infantil. Então esta é uma manifestação para você entender como funciona a mente de alguém que está perto de você e pensa como perverso. Outra coisa que em ambientes assim, que para que você consiga discernir se você está num ambiente assim, e se as relações que você tem tido com pessoas são relações tóxicas, é com respeito à desvalorização. Quando você de repente faz tudo de bom, você faz todas as coisas na pureza, na verdade, e todas as coisas que você faz, as faz com honra e respeito, mas de repente aquela pessoa, ela se irrita com você, ela faz com que você seja alguém, quando você se aproxima dela, odiável. E nada do que você faz é algo certo. Ainda que você esteja de toda forma, de toda maneira, tentando mostrar que o que você faz é algo bom, algo certo, algo correto, e você se esforça para agradar, aquela pessoa te desvaloriza, te coloca para baixo, te coloca com uma sensação de desvalor. Outra postura de um perverso narcisista é quando você entende a personalidade agressiva daquele companheiro, daquela companheira, daquele amigo, através do descontrole e das agressões. Às vezes se tornam agressões físicas, que elas se tornam fáceis de identificar, mas às vezes no começo é um aperto de mão, um aperto... Eu conheço mulheres que tudo começou assim. Estou falando de mulheres, relacionamentos abusivos. A pessoa deu um apertão no braço, a pessoa trouxe um xingamento, a pessoa de repente vai ampliando o processo até que a vítima não consiga sair mais do ciclo de violência e de agressão, não é? Aí você sente medo. E isso estou falando também em amizades abusivas, agressivas, perversas, debaixo de ameaça, usam linguajar depreciativo, negam apoio emocional, físico, financeiro. Quando você mais precisa, o perverso nega. É assim que funciona a mente do perverso. Quando ele precisou, você ajudou. Quando ele precisou, você estendeu a mão, porque você era amigo. Você era companheiro, você era fiel no processo. Agora, quando a mente dele se manifesta em perversidade e você precisa, não tem apoio emocional, não tem apoio físico, não tem apoio financeiro. Eles são aqueles que controlam seus amigos, controlam seus familiares, controlam seu comportamento, pressionam você a fazer coisas que você não quer fazer. Esta é uma manifestação de uma mente doentia,
perversa, maquiavélica, adoecida e que manifesta-se no narcisismo e na perversidade, com agressões. Eles menosprezam as pessoas, tentam diminuir as pessoas de uma forma manipuladora e terrível. E eles conseguem envergonhar você pela sua aparência, eles te envergonham pelo seu nível social, eles te envergonham por causa da sua maneira de se comportar, de você falar. Eles sempre querem competir, comparar e serem eles os melhores e vocês serem aqueles que não possuem dignidade alguma. Já andou com gente assim? Gente que compete? Gente que está no espírito de Caim e não de Abel? Caim e Abel era assim. Caim era o perverso, competidor, competia, comparava, diminuía, desprezava, porque ele buscava só para ele a adoração, e quando ele vai adorar a Deus, o que ele estava querendo mesmo era a aprovação de Deus, mas Deus o rejeitou. E esse ciclo é tão doentio que ele se faz de vítima. Quando você simplesmente confronta o perverso, né? Quando você vê o manipulador e ele percebe que você percebeu que ele está manipulando, que ele está agindo de maneira maligna, ele usa a tática de se fazer de vítima. Ele apela para a sua compaixão. Ele diz assim: tem misericórdia. Ou ele vai dizer para você: não, eu vou melhorar. Eu vou fazer certinho a partir de agora. Ah, tem misericórdia de mim. Olha como eu sofri. Olha como a vida me fez mal. E ele mostra aquele lado de vítima. E para tentar se justificar do seu ego inflamado, e ele acaba colocando a culpa depois, no final, até das suas ações. Ele diz no finalzinho, se fazendo de vítima, que você é o culpado. Não caia nesse tipo de manipulação perversa, maquiavélica, doentia. Tem mais 4 aqui. Comportamentos inadequados de um homem, de uma mulher narcisista, perversa, maquiavélica ou maquiavélico. Sabe, você de repente vai e tem que se desculpar pelo erro do outro. A manipulação é tão terrível em ambientes onde tem uma pessoa perversa e uma pessoa adoecida assim de alma, que o narcisista ele vai ter um comportamento muitas vezes tão exagerado em público e vai abusar de maneira tão maligna, quer com palavras, e vai sentir-se incomodado com quem está perto de você, a fim de que você se desculpe pelo erro dele e ele consiga se sentir maior e melhor no processo. Ele sempre vai ter o domínio, o monopólio das conversas, ele sempre vai te interromper, ele sempre vai não te dar ouvidos, ele sempre vai odiar que você fale ou tente confrontá-lo, quer você seja gracioso ou não, porque sempre ele tem a razão. Se você tentar acusar um narcisista perverso, ou se você tentar confrontá-lo, ele vai jogar a culpa, sabe em quem? Em você. Porque eles são impecáveis. Eles são os melhores. Eles são os donos da verdade. Eles são aqueles que estão tomados de saber. Eles são irreconciliáveis. Eles são aqueles que possuem a verdade e eles medem todo mundo pela verdade que eles acham ser aquela que é certa. Já se pegou fazendo algo assim? Se você já se pegou fazendo algo assim, você precisa ser tratado pelo poder da cruz, do Evangelho. Você já se pegou vendo alguém fazendo assim? Fazendo o que, pastor? Fazendo lavagem cerebral? De uma forma narcisista, os narcisistas perversos conseguem te convencer
a fazer a vontade deles. Você é tão manipulado nos processos de perversidade que eles vão conseguir fazer você a fazer a vontade deles. Quando você menos espera, você está fazendo algo que você não queria fazer. Olha que horrível que é isso. Você está se comportando e agindo de uma forma que você não gostaria de se comportar e de agir. E, para terminar, eles são pessoas que se manifestam com gritos, com insultos, com toda forma de manipulação, para fazer você sentir medo, para você sentir-se pequeno. Então, aprenda com o Senhor Jesus. Como é que eu posso aprender? Jesus está ensinando aqui a você ter dentro de você uma convicção tão poderosa de que Deus está em você e que você tem valores tão tremendos que você não precisa se sujeitar ao manipulador, ao perverso, ao maligno, ao narcisista. Como é que eu faço isso, pastor? Quando ele vier te tirar a capa, você diz: eu sou livre de você. O resto eu não preciso. Aí você vai deixar o perverso endemoniado. Quando ele te fizer mal, você dá a ele de comer. Porque como ele não te domina mais, como ele não tem mais poder de manipulação sobre você, porque você é livre. Você sabe quem você é. Você é amado de Deus. Você tem valor dentro de você. Você não precisa ficar nesse ciclo de domínio, de sujeição. Jesus se manifestou, foi para destruir esse domínio perverso sobre a sua alma. Então ele diz assim: dá àquele que te considera inimigo o que comer. Ele te considera alguém, ele te odeia, você não vai dar ódio para ele, porque ele se alimenta de ódio. Ele grita com você, você não vai gritar com ele, porque ele se alimenta de grito. Ele se alimenta de ódio. Ele se alimenta de maldade. Ele se alimenta da própria perversidade dele. Então, você vai lá e dá a ele de comer. Se ele te bater no rosto, aquilo não vai mexer com você. Você simplesmente vai ignorar e ter dentro de você uma resistência pacífica. Você vai ser um homem seguro em Deus. E você ama. Amar o perverso não é você estar debaixo do controle dele. Amar o perverso manipulador não é você se submeter à perversidade e à manipulação. Amar o perverso manipulador é você saber a sua posição em Cristo. E porque Deus nos chamou para amar, é você simplesmente colocar o limite que tem que ser colocado e dizer: até aqui o nosso relacionamento vai. Eu te amo, eu te abençoo, eu te perdoo, mas você perdeu o domínio sobre minha vida. Você não me domina mais, porque quem me domina é a paz, é a certeza de que eu sou amado, é a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Eu tenho em mim uma segurança tão poderosa, que é o amor do Senhor na minha vida. Por isso, eu não me sujeito a ter que vender minha alma para nenhum perverso, seja quem for, seja líder religioso, seja amigo, seja patrão, seja quem for. Eu não me sujeito nunca mais a viver escravo de ninguém. Veja, é isso que Jesus está nos ensinando. Ame os seus inimigos. Bendiga o que vos maldizem. Faça o bem àquele que vos odeiam. E orem pelo que vos maltratam. E orem por aqueles que te perseguem. Fazendo assim, você manifesta não a natureza deles, você manifesta a natureza do Pai que está nos céus. Porque é assim que o Pai se manifesta, com plenitude de liberdade. E é assim que Ele tem chamado eu e você a não sermos mais escravos, mas a vivermos livres,
livres no Senhor, no nome de Jesus.